Formigamento no corpo, pelo corpo. Quais são as causas para você sentir formigamento? Por que nosso corpo dá essa sensação de formigamento, né? Vamos lá, né? Formigamento tem esse nome porque realmente lembra formigas, pequenininhas formigas andando pelo corpo. Pode dar em qualquer lugar e todo mundo já sentiu uma vez na vida. Ah, Júlia, eu estava no banheiro muito tempo, começou a formigar o pé. Ah, eu dormi de uma posição estranha, eu acordei com a mão formigando. Ah, eu estava muito nervoso, briguei com alguém, senti meu rosto formigar, minha língua formigar, minha boca, a ponta dos dedos, né? Estava muito frio, eu senti o formigamento. Essas situações são as situações clássicas que você sente formigar, né? E eu vou explicar cada uma delas, somados a que eu mais lido no meu dia a dia, que são problemas na coluna e no cérebro, né? Que vão desde hernia de disco, que comprime e pode dar o formigamento na mão, se for cervical, lombar, que dá aquele formigamento no pé, junto com a dor unilateral. E o que é que a gente faz para isso? Vamos lá. Primeiro aspecto mais comum do formigamento, que mais pessoas têm um formigamento por causa disso, são os transtornos de ansiedade, uma crise de pânico, tudo isso. Né? O que acontece? A gente nem sabe explicar o certo, qual o fenômeno, né, ou o que acontece no nosso corpo, mas é bem comum, nesses momentos de ansiedade, seu corpo dá sinais, sinais somáticos, né, e um deles, né, além do dor no peito, às vezes falta de ar, o paciente sente formigamento. E normalmente ele fica muito desesperado, porque ele sente essa sensação do formigamento como se ele fosse desmaiar, e como se ele tivesse no AVC. Então, imagine o contexto, né? Você está numa crise de pânico, você está ansioso, você está nervoso, um monte de situação na sua vida faz você ter isso, né? Um burnout e tal, e você começa a formigar. Abre o desespero do paciente. A gente, médico, que está vendo esses casos, a gente vai abrir o leque de possibilidades. Esses formigamentos, que o termo técnico que a gente usa, são parestesias, né? Parestesias, né? Essas parestesias, né, elas têm uma relação muito potencial com a coluna e com o cérebro. Então, sempre que a gente tem essas parestesias, a gente vai ficar muito preocupado se esse paciente não está tendo AVC, se esse paciente não tem doença desmelinizante, esclerose múltipla, se não tem hernia de disco e tal. Só que o contexto faz a gente saber diferenciar um do outro. E aí, quando a gente vê que é o transtorno de ansiedade, muitas vezes a gente vai ter que pedir exame de imagem antes. Então, às vezes, o paciente chega para mim e fala, lembra muito um quadro de transtorno de ansiedade, mas eu não consigo descartar, você tem fator de risco, pressão alta, diabetes, né? Uma série de coisas a gente precisa tratar. Além disso, já nesse caminho, existem as doenças, né, metabólicas, hipotireoidismo, hipovitaminoses, B12, B9, né? Além disso, né, diabetes são causas de causar pequenas lesões nos nervos periféricos, causando formigamento. Júlio, qual a diferença? Como elas são metabólicas, né, hipotireoidismo está no corpo inteiro, normalmente são bilaterais, nas mãos, que são os nervos mais fininhos que acabam sofrendo, nos pés também. Então a gente tem aquele padrão que a gente chama de luva e bota, né? Então essas neuropatias, né, por quadros metabólicos lembram muito isso. Como é que a gente trata diabetes, né? Controlando o açúcar, geralmente vai melhorar. Hipovitaminose repondo as vitaminas que estão faltando, também vai melhorar, né? No caso do transtorno de ansiedade e estresse, que eu não falei antes, você vai dar medicação para tratar essa ansiedade e esse estresse, normalmente o paciente vai melhorar. Vamos seguindo, né? Seguindo para a coluna cervical, você pode ter uma hernia de disco. Às vezes a gente dá remédio para o paciente ter uma compressão, você vai melhorar a redução de peso, atividade física e tal, você dá um remédio para enganar o cérebro e o paciente continuar não sentindo dor. Ou às vezes um anti-inflamatório também para desinflamar. Tanto coluna cervical, que pode acontecer uma compressão, comprime o nervo, e esse nervo manda mensagem para o cérebro que alguma coisa não está na mão, não está boa na mão, e você sente formigamento. Se for na coluna lombar, geralmente vem acompanhado de dor, você sente o formigamento também. No caso da coluna, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar esses remédios, que muitas vezes pregabalina, gabapentina, amitriptilina, nortriptilina, que enganam o cérebro, e o paciente para de sentir dor enquanto você trata, né? Como é que você trata? Muitas vezes o paciente vai precisar de um relaxante muscular, um anti-inflamatório, perder peso, fazer um fortalecimento da coluna, para justamente não precisar de uma cirurgia nada maior. Se esse formigamento vem junto com fraqueza no corpo, um quadro urgente, às vezes você precisa de cirurgia para descomprimir, mas é uma minoria. A grande maioria dos pacientes vai ser o tratamento clínico. Não é fácil de reverter, muitas vezes o paciente vai ter dor, às vezes vai ter crise, às vezes a coluna vai travar, mas na maioria das vezes é o melhor tratamento no longo prazo, né? Lembrando que, além disso, pode ter no cérebro, tem uma área no cérebro que é responsável pela sensibilidade. Então, as doenças desmielinizantes, né, que inflamam, como esclerose múltipla, pode inflamar uma área do cérebro responsável pela sensibilidade, ou até da medula, responsável pela sensibilidade, e também são causas, né?
No cérebro, muito parecido o sintoma ao AVC também, pode ter uma isquemia, que morre o neurônio, é só pela sensibilidade, você sente como formigamento. E na medula também, existe doenças cerebrovasculares e existem vasculares da medula. AVMs, né, acidente vascular medular, né, muitas vezes as pessoas chamam assim, dá uma isquemia na medula, na área responsável pela sensibilidade. E a inflamação da esclerose múltipla também pode dar. Então perceba que tem muita doença que pode dar, de causas diferentes, mas o médico, ouvindo sua história, vai tentar identificar. Dependendo da sua idade, fator de risco, um paciente obeso, diabético, não controla bem, o açúcar tal, aí vai pensar lá logo na neuropatia diabética. O padrão, luva e bota, né, nos dois, bilateral, você pensa, não, ele tem obeso, muita dor na coluna, e aí a perna dele está toda formigando. Você vai pensar o que? Coluna lombar. Ah, no braço, coluna cervical. Paciente obeso, às vezes o pescoço estala, sente muita dor, às vezes irradia, queima, o braço, a força não está legal. Mesma coisa. Tem a síndrome da tuna do carpo também, que o nervo é comprimido aqui nessa região distal. Pode ser bilateral, mas geralmente tem uma mão que é pior e tem uma compressão nesse nervinho. Então perceba, qualquer nervo afetado pode dar formigamento. E claro que tem coisas outras que não tem tanto a ver com o neuro, como problema de pele, né? Você pode ter um problema de pele, mas aí você vai estar vendo, né, visualmente, que formiga, né? Porque a sensibilidade também tem receptores aqui nessa parte externa. Tá bom? Espero ter ajudado.